Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Caso grave, padre Denismar, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Vila Jockey, é preso acusado de pornografia infantil. Uma grande operação da Polícia Civil em todo o Oeste Paulista contra a prática da pornografia infantil. Neste dia 11, dia de São Bento, padroeiro de Marília. Mas atenção, não é feriado, apenas ponto facultativo na Prefeitura, repartições municipais, Câmara Municipal. Nesta quinta-feira não haverá coleta de lixo em Marília. Como destaque também, começa a votação da reforma da Previdência. O governo garante que tem os votos necessários para garantir a aprovação. Plantão biométrico. Sábado tem cadastramento da biometria para os eleitores de Marília. No plantão eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, das 8 da manhã até a 1 da tarde. Atenção, você tem um Ford Ka hatch ou sedã, 144 mil proprietários estão sendo convidados para mais um recall, a risco de incêndio. E no dia da pizza, o Brasil é um campeão mundial no consumo de pizza. A gente vai contar um pouco a história sobre esse prato tão saboroso. A partir de agora, Quatro Notícias, a informação para você. Uma mega operação da Polícia Civil do Oeste Paulista em toda a região contra a pornografia infantil, e temos um caso grave em Marília. Um padre da paróquia de Marília, esse é o padre Denismar André, de 42 anos, ele padre da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Vila Jockey. Ele foi preso em Tupã pela Polícia Civil, acusado de pornografia infantil. É a Operação Querubim da Polícia Civil do Estado de São Paulo para combater essa prática, a prática da pornografia infantil. Aqui em Marília, 2 homens também foram detidos na ação coordenada pela Polícia Civil de toda a região. Pelo que a imprensa apurou, o padre foi ordenado há cerca de 1 ano e atuava na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jockey Clube, na Zona Sul de Marília. Policiais civis cumpriram mandado de busca na residência de familiares do padre em Tupã, onde acabou sendo preso em flagrante. A ação ainda apreendeu computadores com imagens de pornografia infantil, além de brinquedos e bichos de pelúcia. Também outra informação, em Marília, as prisões dos 2 elementos que não tiveram a identidade revelada, ocorrendo no Maria Isabel, da Zona Leste, e também no distrito de Nóbrega. De acordo com informação da Delegacia de Defesa da Mulher, houve também a apreensão de computadores e mídias para armazenamento das imagens. O padre e os 2 homens foram indiciados em flagrante pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Atenção, Estatuto da Criança e Adolescente. Adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro contendo cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. E o recolhimento, a cadeia aqui da região, a cadeia não foi revelada pela Polícia Civil. A pena pode chegar a até 4 anos de prisão, além do pagamento de multa. Está aí
A informação divulgada, inclusive, pela Delegacia Seccional da Polícia Civil de Marília e pelo DINTER 4, que comanda toda a Polícia Civil, com sede em Bauru. Então, preso o padre Denismar Rodrigo André, de 42 anos de idade, com familiares em Tupã, ele que foi ordenado há pouco mais de um ano, atuando na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jockey Clube, na Zona Sul, aqui de Marília. E mais 2 elementos também foram presos, a identidade não divulgada pela Polícia Civil. Um morador da Zona Leste do Maria Isabel, outro no distrito de Padre Nóbrega. A imprensa toda está acompanhando, lamentavelmente, esse fato realmente que a gente só tem a destacar de forma lamentável, mas é a nossa obrigação informar. Bem, novidade começando a partir desta semana. Banco de dados, no momento em que o Brasil tem 65 milhões de endividados. Você sabe como vai funcionar o banco de dados? Não? Então confira. Quem nunca passou por essa situação? É estranho, porque todo mundo agora tem o nosso celular e manda uma mensagem. Eu entrei no site para poder fazer um download de alguma coisa assim, começou a pedir muitos dados, eu cancelei e procurei outro meio de obter o que eu precisava. A partir do ano que vem, nossos dados pessoais estarão mais protegidos. É o que promete a Lei Geral de Proteção de Dados. Discutida por 8 anos, ela regulamenta como as informações dos brasileiros podem ser usadas por empresas e governo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável por editar e fiscalizar as regras desta nova legislação. A MP havia sido vetada na gestão de Michel Temer. Um exemplo de como isso vai funcionar na prática está nesta lanchonete. Você toma um café, paga a conta, pede o CPF na nota fiscal. O caixa vai precisar do documento para emiti-la, mas se ele for usar o dado para outros fins, como publicidade, terá que pedir a minha autorização. Você vai lá numa loja, você dá suas informações e aquelas informações, elas ganham vida e passam a ser compartilhadas aí com inúmeras empresas e você nem tem ciência de que aquilo está acontecendo. Não é que isso vai acabar, mas isso vai ser muito mais claro para a gente. Então, por exemplo, quando eu entregar ali os meus dados, eu vou ter que ter acesso a um documento, a alguma informação que contenha lá, por exemplo, com quem aquelas empresas compartilham os dados. A lei também protege as informações específicas, como as de saúde e de redes sociais. O descumprimento prevê multa diária de até 50 milhões de dólares. A lei brasileira é parecida com a europeia. No começo deste ano, o Google foi multado em 50 milhões de euros, depois que a justiça francesa considerou falta de transparência com os usuários sobre o trato dos dados pessoais. Hoje, se você quer ser uma empresa aí de fato inserida na economia digital, você precisa demonstrar preocupação com a proteção de dados, porque você vai ser exigido dos seus fornecedores, dos seus clientes, inclusive em contrato, que haja declarações de sua parte que você protege aquelas informações. Tá aí, vamos aguardar na prática como realmente vai funcionar, mas muita informação e até muita estrutura ainda faltando. Destaques do momento. Começa a votação da reforma previdenciária. Na Câmara Federal, o governo precisa de 308 votos e garante que já tem. E há expectativa de ainda nesta semana a aprovação em 2 turnos da reforma. Será que realmente vai dar? Se der, sem dúvida alguma, vitória para o governo. Depois da Câmara, vai para a votação no Senado. Atenção, divulgado o calendário de pagamento do PIS/PASEP 2019-2020. O pagamento começa no próximo dia 25 de julho, apenas para nascidos no mês de julho. Em agosto, nascidos em agosto e assim sucessivamente. Setor da construção civil reduz projeção de crescimento para esse ano. E a informação é de que as vendas deverão cair pelo menos 5%. A construção civil é um termômetro da economia do país e do mercado de trabalho. Quando está plenamente aquecida, o país
realmente se desenvolve e muito emprego sendo gerado. Essa realmente é uma informação preocupante. Ministério da Educação divulga na internet a lista de aprovados do FIES, financiamento estudantil. 8 em cada 10 aprovando internação involuntária de dependente de drogas. É uma realidade. A dependência química cada vez mais preocupante, não tem cidade grande, não tem cidade pequena, o tráfico é cada vez maior porque o consumo não para de crescer. Você tem ação voluntariada, atenção, você é disposto a ser um voluntário, lançado o Programa Nacional do Voluntário. Vamos até Brasília e você confere como vai funcionar. No Hospital da Criança de Brasília, as dores e dificuldades são amenizadas em um ambiente lúdico, onde tratamento e brincadeira andam juntos. O hospital foi criado em 2011 e já atendeu 2 milhões de crianças com câncer e doenças raras pelo Sistema Único de Saúde. É uma parceria do Estado com a sociedade, com os voluntários, para atender as crianças, não só de Brasília, mas de vários outros estados. Parte desse acolhimento tão importante para o tratamento dessas crianças vem do trabalho dos cerca de 300 voluntários que atuam aqui. O hospital é referência nesse tipo de ação e foi escolhido para o lançamento do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Coordenado pelo Ministério da Cidadania, o programa quer incentivar o trabalho voluntário, sem remuneração, e vai contar com a participação do poder público, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado. O nosso orçamento é limitado, né? O orçamento de qualquer governo é limitado. Mas o movimento voluntário amplia muitas vezes o governo. O programa será conduzido por um conselho, composto por representantes do governo federal e da sociedade civil. A presidência deste conselho estará a cargo da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que participou da cerimônia. Nossa missão como conselho no programa não é substituir o Estado, mas somar forças para melhorar a qualidade de vida da população. Somente através da participação ativa do cidadão, do governo e do setor privado é que poderemos implementar ações verdadeiramente transformadoras no Brasil. Esse conselho vai impulsionar, vai definir prêmios, maneiras de se beneficiar aqueles voluntários, de retribuir aos voluntários o seu trabalho. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho voluntário. Nós juntos podemos fazer muito, mas muito pelo nosso Brasil. A campanha realmente será desenvolvida e estimulada em todo o país. Que o brasileiro tem um ótimo coração, isso não tenham a menor dúvida. Agora tem que existir o engajamento da população neste programa em todo o território nacional. 60% dos brasileiros estão acima do peso, começando pela obesidade infantil. É uma questão de educação alimentar mesmo. Por isso, toda a matéria que a gente acaba divulgando aqui tem grande repercussão. Confira mais uma. Grãos, farinhas, frutas e legumes. Essa é a base da alimentação na casa da Alana e do Tiago. Preocupados com a saúde e o meio ambiente, eles também cortaram o consumo de carne. Porque tem muito desmatamento para virar pasto, muito grão que é utilizado só para gado e seria muito mais acessível para a população se tivesse no mercado. A alimentação mais natural também se reflete na saúde e na disposição para viver mais e melhor. Eu tinha muita alergia, eu estava sempre tomando antialérgico, remédio, sempre fazendo inalação. Depois que eu diminuí a carne, principalmente o leite, meu médico me alertou sobre o leite, né? Que já é bem conhecido isso, diminuiu muito até disposição, cólica menstrual, coisa que a gente nem pensava. O jovem casal que mora na periferia de São Paulo é um exemplo da tendência que virou atitude. Hoje, 1/3 da população brasileira se preocupa com o meio ambiente. E por causa disso, pagaria até mais por produtos de empresas sustentáveis. Tanto que fizeram o consumo de produtos saudáveis aumentar 12% no último ano.
O nutricionista Alan Thiago acredita que este novo consumidor está forçando a indústria a mudar também. O consumidor ele não está preocupado só com a sua saúde, mas se essa indústria que produz o alimento gera alguma poluição para o solo, ou se ela tem algum maltrato com animais, ou se ela usa muitos conservantes, aromatizantes, qualquer produto que possa gerar algum impacto na natureza. E é bom mesmo a indústria se adaptar aos novos tempos. Dos consumidores considerados saudáveis, 96% já fazem compras assim, em feiras livres e com frequência. Ou seja, eles dão preferência a produtos naturais e não industrializados. Esses consumidores saudáveis são os que vão ao médico pelo menos uma vez por ano e já reduziram na própria dieta o consumo de açúcar e gorduras. Eles já representam 3 em cada 10 brasileiros. Tá, e é preciso realmente cuidar. Daqui a pouco, o dia da pizza, um pouquinho sobre a história desse prato delicioso. E você tem um Ford Ka com vocação para recall. Já já.